Cartagena de Índias, 1689. Uma noite silenciosa. O cheiro de óleo fervendo preenche o ar. Gritos ecoam pelas paredes de pedra de uma mansão colonial. Mas esses não são gritos comuns. São os últimos gritos de um homem e seus 3 filhos, sendo mergulhados vivos em óleo fervente. A mulher que segura a panela, uma escrava. Seu nome? Maria de Cartagena. Esta não é apenas uma história de vingança. É a história de uma mulher que sofreu o insuportável, que perdeu tudo e que, em um momento de fúria absoluta, cometeu um dos atos mais chocantes da história colonial espanhola. Hoje, vamos mergulhar nas sombras da escravidão, no coração das Américas coloniais, e descobrir a verdade por trás de Maria de Cartagena, a mulher que se tornou lenda, monstro e símbolo de resistência ao mesmo tempo. Prepare-se. Esta história vai além da sua imaginação. O mundo de Maria. A escravidão em Cartagena. Para entender Maria, precisamos entender o inferno em que ela viveu. Cartagena de Índias, século XVII. Uma das cidades portuárias mais importantes do Império Espanhol. Ouro, prata, especiarias e escravos. Milhares de escravos africanos chegavam aqui todos os anos, acorrentados, espancados, marcados como gado. Maria não era apenas uma escrava qualquer. Ela havia nascido livre na África Ocidental, em uma aldeia próspera. Tinha família, tinha nome, tinha dignidade. Mas tudo isso foi arrancado dela quando os traficantes de escravos invadiram sua vila em uma madrugada sangrenta. Imagine, acordar com gritos, ver seu pai sendo arrastado, sua mãe lutando, seus irmãos chorando, e então, correntes. Correntes pesadas, frias, que marcam sua pele. Você é empurrada para um navio. Um navio onde centenas de pessoas são amontoadas como animais. Sem luz, sem ar, apenas o cheiro de morte e desespero. A travessia do Atlântico. 3 meses de inferno. Muitos morreram. Os corpos eram jogados ao mar como lixo. Maria sobreviveu. Mas a mulher que chegou a Cartagena não era mais a mesma que havia partido da África. No mercado de escravos, ela foi examinada como uma peça de carne, dentes checados, força testada, e então vendida. Vendida para Dom Antônio de Mendoza, um rico comerciante espanhol conhecido por sua crueldade. A mansão dos Mendoza era imponente, paredes brancas, jardins exuberantes. Mas dentro dessas paredes, um inferno particular. Dom Antônio tinha 3 filhos. Rafael, o mais velho e arrogante. Carlos, o do meio, conhecido por sua violência. E Diego, o mais jovem, que observava tudo com olhos frios e calculistas. Maria foi designada para trabalhar na cozinha. 16 horas por dia. Sem descanso. Sem piedade. Um erro, e havia punição. E as punições eram brutais. Os abusos, o sofrimento de Maria. Os primeiros meses foram um teste de sobrevivência. Maria aprendeu rapidamente as regras da casa Mendoza, obedeça ou sofra. Mas havia algo que ela não havia previsto, a atenção dos filhos de Dom Antônio. Rafael, o primogênito, viu Maria e decidiu que ela seria sua. Não importava que ela fosse uma pessoa. Não importava que ela dissesse não. Na mentalidade colonial, escravos não tinham direitos, especialmente mulheres escravas. A primeira vez que Rafael a violentou foi uma tarde de terça-feira. Maria estava limpando a sala. Ele entrou, trancou a porta. Ela tentou resistir. Ele a espancou. E então, fez o que quis. Maria chorou naquela noite. Chorou até não ter mais lágrimas. Mas o pior ainda estava por vir. Carlos, o segundo filho, começou a fazer o mesmo. E depois Diego. Os 3 irmãos, todos eles. E Dom Antônio, ele sabia. Todo mundo na casa sabia. Mas ninguém fazia nada. Era apenas Maria, uma escrava. Meses se passaram. Maria ficou grávida. Ela não sabia de qual dos 3 irmãos era criança. Mas isso não importava. Ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, esse bebê pudesse ser sua razão para continuar. Mas quando Dom Antônio descobriu, sua reação foi monstruosa. Você acha que pode ter um filho aqui? Um bastardo? Isso mancharia o nome da minha família.
Ele chamou um curandeiro local, um homem que realizava abortos legais. Forçaram Maria a beber ervas venenosas. Ela vomitou, sangrou e perdeu a criança. Aquela noite, algo dentro de Maria morreu junto com seu bebê. A mulher gentil, a mulher que ainda tinha esperança, desapareceu. No lugar dela, nasceu algo diferente, algo frio, algo perigoso. Ela começou a observar, a estudar, a planejar. A gota d'água, o dia que mudou tudo. 3 anos se passaram desde a perda do bebê de Maria. 3 anos de tortura diária. 3 anos de humilhação. Mas Maria havia mudado. Por fora, ela permanecia obediente. Por dentro, ela estava planejando. E então veio o dia que quebraria tudo. Era uma tarde de março de 1689. Maria estava preparando o jantar quando ouviu gritos vindos do pátio. Ela correu para ver o que estava acontecendo. Lá, no centro do pátio, estava Tomás, um jovem escravo de apenas 14 anos. Ele havia sido acusado de roubar um pedaço de pão. Os filhos de Mendoza estavam o espancando com varas. Rafael ria. Carlos cuspia nele. Diego estava preparando um ferro em brasa. Maria viu tudo. Viu quando marcaram o rosto de Tomás com o ferro quente. Viu quando o garoto desmaiou de dor. E viu quando Dom Antônio simplesmente virou as costas e entrou na casa. Algo quebrou dentro de Maria naquele momento. Toda a dor, toda a raiva, todo o ódio acumulado explodiu. Mas ela não gritou, não chorou. Ela simplesmente voltou para a cozinha e começou a pensar. Naquela noite, ela olhou para a grande panela de óleo que usava para fritar alimentos. Uma panela enorme, de ferro fundido, capaz de conter litros e litros de óleo. E uma ideia terrível começou a se formar em sua mente. Se eu vou morrer, ela pensou, vou levar eles comigo. A preparação, planejando o impossível. Maria não era impulsiva. Ela sabia que teria apenas uma chance, uma única oportunidade. E ela precisava garantir que funcionasse. Nos dias seguintes, ela observou tudo. Os padrões da família. Quando Dom Antônio saía. Quando os filhos ficavam sozinhos. Quando os outros escravos estavam ocupados. Ela descobriu que todas as terças-feiras à noite, Dom Antônio ia para o porto inspecionar suas mercadorias. Ele ficava fora por horas. E nessas noites, os 3 filhos ficavam na casa, geralmente bebendo vinho na sala principal. Perfeito. Maria também precisava de ajuda. Ela não poderia fazer isso sozinha. Então, com muito cuidado, ela se aproximou de 2 outros escravos, João, um homem forte do Congo, e Esperança, uma mulher mais velha que havia perdido todos os seus filhos para a escravidão. Em sussurros noturnos, Maria compartilhou seu plano. No início, eles ficaram horrorizados. Mas quando Maria lembrou-lhes de cada chicotada, cada humilhação, cada perda, eles concordaram. Vamos morrer de qualquer forma, disse João. Pelo menos assim, morreremos com dignidade. O plano era simples, mas brutal. Passo 1. Preparar uma quantidade enorme de óleo na cozinha. Aquecê-lo até que estivesse fervendo violentamente. Passo 2. Drogar o vinho dos filhos de Mendoza com ervas que os deixariam sonolentos e lentos. Passo 3. Quando estivessem vulneráveis, atacar. Passo 4. Arrastar cada um deles para a cozinha e mergulhá-los no óleo fervente. Era monstruoso. Era horrível. Mas para Maria, era justiça. 23 de março de 1689. A noite que mudaria a história de Cartagena para sempre. Dom Antônio saiu às 7 da noite, como de costume. Os 3 filhos se reuniram na sala, já começando a beber. Maria serviu o vinho, vinho que havia sido cuidadosamente preparado. Na cozinha, a panela gigante de óleo estava no fogo há 2 horas. O óleo borbulhava violentamente, produzindo um calor intenso e um cheiro penetrante. Às 9 horas, Maria olhou pela porta. Rafael estava cambaleando, rindo alto. Carlos tinha os olhos vermelhos e pesados. Diego estava quase adormecido na cadeira. Era hora. Maria acenou para João e Esperança. Os 3 se moveram em silêncio. Eles começaram com Rafael. Ele estava mais perto da porta. João agarrou por trás, cobrindo sua boca. Rafael tentou lutar,
mas as drogas e o álcool o haviam enfraquecido. Eles o arrastaram para a cozinha. Rafael viu a panela. Seus olhos se arregalaram de terror. Ele tentou gritar, mas João mantinha sua boca coberta. Maria olhou nos olhos dele. Lembra de mim? Ela sussurrou. Lembra do que você fez? E então, eles o levantaram e mergulharam sua cabeça primeiro na panela de óleo fervente. Os gritos foram abafados pelo borbulhar do óleo. Seu corpo se contorceu violentamente. A pele se soltou dos ossos. E em menos de 1 minuto, Rafael de Mendoza estava morto. Carlos ouviu algo e tentou se levantar, mas Esperança já estava atrás dele com uma faca. Ela o esfaqueou nas costas, não para matá-lo, mas para paralisá-lo. Eles o arrastaram para a cozinha também. Carlos viu o corpo de seu irmão no chão, irreconhecível. Ele gritou, chorou, implorou por misericórdia. Maria não sentiu nada. Ela simplesmente observou enquanto jogavam no óleo. Diego, o mais jovem, tentou correr, mas João era mais rápido. Ele o derrubou no chão. Diego chorou. Por favor, eu sempre fui gentil com você. Maria se ajoelhou ao lado dele. Você assistiu. Você nunca me ajudou. Você é igual a eles. Diego foi o último. E quando terminou, 3 corpos estavam no chão da cozinha. A mansão dos Mendoza cheirava a carne queimada e óleo. As consequências, o que aconteceu depois. Maria, João e Esperança sabiam que não havia fuga. Não havia como esconder o que haviam feito. Então, eles não tentaram. Eles sentaram na cozinha, lado a lado, esperando. Quando Dom Antônio voltou à meia-noite, ele encontrou a casa em silêncio. Ele chamou por seus filhos. Nenhuma resposta. Ele foi para a sala. Vazia. Ele foi para a cozinha. E lá, ele viu seus 3 filhos, mortos, mutilados, irreconhecíveis. E Maria, sentada calmamente, coberta de sangue e óleo, olhando para ele com olhos vazios. Dom Antônio gritou. Chamou guardas. Em minutos, a casa estava cheia de soldados espanhóis. Maria não resistiu. Ela simplesmente disse, eu fiz, e faria de novo. O julgamento foi rápido. A sentença, morte, mas não uma morte simples. Dom Antônio exigiu a pena mais brutal possível. Maria de Cartagena foi condenada a ser queimada viva na praça pública. João e Esperança receberam a mesma sentença. No dia da execução, 15 de abril de 1689, centenas de pessoas se reuniram. Alguns para condenar, outros em silêncio solidário. Quando colocaram Maria na estaca, ela não chorou. Ela não implorou. Ela olhou para a multidão e disse suas últimas palavras. Vocês me chamam de monstro, mas foram vocês que criaram o monstro. Cada chicotada, cada violação, cada humilhação. Vocês fizeram isso, e que Deus julgue quem realmente merece o inferno. As chamas a consumiram, e Maria de Cartagena se tornou uma lenda. Encerramento, reflexão e legado. A história de Maria de Cartagena é dolorosa, é brutal, é difícil de ouvir, mas é necessária, porque ela nos lembra do que a escravidão realmente era. Não era apenas trabalho forçado, era desumanização total, era tortura, era genocídio cultural, era o inferno na terra. Maria não era uma heroína perfeita. Ela cometeu um ato horrível, mas ela foi criada por um sistema horrível. Hoje, 336 anos depois, ainda lutamos contra os efeitos da escravidão. Racismo, desigualdade, trauma geracional. Contar essa história não é glorificar a violência. É lembrar, é não esquecer. É garantir que nunca mais permitamos que seres humanos sejam tratados como propriedade. Maria de Cartagena morreu naquele dia de 1689. Mas sua história sobrevive, como um aviso, como um lembrete, como um grito de dor que ecoa através dos séculos. Se esta história te tocou, se ela te fez pensar, se ela te deixou desconfortável, bom, esse é o objetivo. Não deixe esta história morrer aqui. Compartilhe com outras pessoas. Fale sobre a verdadeira história da escravidão. Apoie organizações que lutam contra o tráfico humano moderno, porque sim, a escravidão ainda existe hoje.
Deixe seu comentário abaixo. O que você pensa sobre Maria? Ela foi vítima ou vilã? Ou ambos? Inscreva-se no canal para mais histórias que a história oficial não conta. Ative o sininho. E lembre-se, conhecer o passado é a única forma de construir um futuro melhor. Até a próxima história. E que nunca esqueçamos aqueles que sofreram nas sombras da história.